A graça de Deus nos deu a oportunidade e nós estamos de volta aqui pela sua TV Fé Perfeita apresentando o programa Fé Perfeita. A TV Fé Perfeita está 24 horas no ar através do site www.feperfeita.org.br. E aqui, através desta emissora amiga, neste horário, transformando este meio de comunicação agora num meio que está levando a mensagem do Evangelho do tempo do entardecer, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, que nos veio através de um profeta mensageiro para esta hora final. Hoje estamos dando continuidade com o nosso assunto da programação anterior, que é a conduta da mulher na sociedade contemporânea. Deus abençoe a cada um que está nos acompanhando e neste momento vamos dar prosseguimento a este assunto e gostaria de deixar aqui a declaração de vários pastores que já ouvi falar e eles falam a respeito do vestuário feminino, falando que Deus não se importa se a mulher utiliza brincos ou se a mulher usa shorts ou utiliza saias curtas, pinturas e todas essas coisas. Eles falam, não, Deus não se importa com essas coisas. Então, eu gostaria de ouvir aqui do senhor um traçado bíblico para este assunto. O que é se vestir com pudor? O que a Bíblia traz e traça para que a mulher tenha uma vestimenta com pudor? Bom, em primeiro lugar, nós vamos lembrar que Deus, quando tirou Israel do Egito, tirou um povo, uma nação de dentro de outra nação, e estas pessoas estavam ali por mais de 400 anos, não havia um sacerdote, não havia leis, e eles adquiriram os hábitos da nação, do povo do Egito. Então Deus se encarregou, através do ministério do profeta Moisés, de dar àquele povo 10 mandamentos e 613 conselhos, advertências. Entre estes, Deus tratou da condição moral do homem. Eu acho até uma coisa desnecessária você olhar Deus dizendo assim, não terás outros deuses diante de mim. Isso era mesmo que dizer assim, um marido dizer para uma mulher, não vá se prostituir, eu sou o seu marido. É uma coisa que você vê, que chega, dói na gente de ver que há necessidade de se dizer estas coisas para as pessoas. Daqui um pouco Deus vem e disse, não mate, não roube. Eu acho que isso é uma coisa que, se você observar, está no subconsciente. Não é próprio de uma pessoa matar. Quando Caim matou Abel, ele foi se esconder. Não é próprio de uma pessoa cometer adultério. Não é? É uma coisa que grita, é uma coisa que grita na consciência. E aí você vê que a gente caminha nessa direção e lá na frente Deus dá algumas advertências muito estranhas até, por exemplo assim, olha, você não vai se deitar com animal, quer dizer, fazer sexo com animal, é uma coisa que não tem, o senso comum diz que é uma coisa aberrante, é uma aberração. E aí Deus precisa vir também e dizer, ó, não haja trajes masculinos na mulher e nem haja trajes femininos do homem. Olha, não precisa, isso é uma coisa natural. Será que, quando Paulo falou, por exemplo, sobre o cabelo da mulher e o cabelo do homem, ele disse assim, ou não vos ensina a própria natureza? Isso não é uma coisa natural. A natureza já grita que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido. E é uma desonra para a mulher cortar seu cabelo. Então, essas são características
que se carrega. Quando você falou sobre vestes, o que é vestir com pudor? Pudor é vergonha, é aquilo que faz as pessoas ficarem coradas. Aliás, você percebe que faz muito tempo que a gente não vê ninguém ficar corado mais. É verdade. Né? O povo perdeu a ideia do que é pudor. Você quer ver isso? Assim, você vê um deputado, um juiz, um homem rico ser algemado ali, ele não fica nem com vergonha mais. Sai com a cara limpa. Sabe? São coisas assim que você vê que as pessoas perderam a vergonha. Estão hoje numa situação assim que não existe mais vergonha, não existe pudor. Com relação às vestes, nós terminamos a programação lembrando que prostitutas de alguns anos atrás se vestiam melhores do que estão se vestindo as mães de famílias hoje. Então, julgue por você mesmo, você que está me assistindo, me acompanhando agora, e você que é um jovem ainda, julgue você mesmo esta situação. Uma mulher que expõe suas pernas através de, por exemplo, um short, ela está vestida decentemente? Você acha que uma mulher mostrando as suas nádegas, aquilo é uma veste decente, uma veste de vergonha? Uma mulher que se veste desenhando a forma do seu corpo, você vê até o desenho do sexo, você acha que aquilo é uma forma vergonhosa de se vestir? Outras, você olha na roupa, está ali estampada até as roupas íntimas desenhadas na roupa exterior. Você acha que isto é uma maneira decente de se vestir? Outras mostrando as entradas do seu seio. Então eu não sei mais o que é pudor, porque tudo está naturalizado. Então isto não é vestir honestamente com pudor. Agora, são estas as vestimentas que as cristãs estão usando hoje dentro da própria igreja, porque os pastores dizem que isto não tem importância, que isto é coisa do passado e que Deus só quer o coração? Ora, se é imundície no meio natural, na própria sociedade, imagine na visão de Deus. Eu acho até desnecessário, irmão João, ter um tempo aqui no programa para falar sobre um comportamento que todo mundo sabe que é aberração. Só não sabe os líderes da religião porque não quer ofender as pessoas, porque senão não vem dinheiro para eles, para as igrejas, e aí os projetos ficam todos parados. Mas isso é uma coisa que está estampada aí. É uma coisa vergonhosa que as telenovelas ditaram para as mães de família e que as igrejas absorveram e se mundanizaram para cumprimento das próprias escrituras, que diz que este é o tempo de apostasia. Mas a Bíblia, capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e apresenteis os vossos corpos como sacrifícios santos, puros e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o próprio maneira de conduzir o seu corpo é a maneira como Deus é honrado ou desonrado na sua maneira de viver. Com relação a pinturas, isso é uma coisa que você vê que foi absorvido da idolatria, do paganismo, onde eles se pintavam para determinados acontecimentos. A questão do uso de joias. A Bíblia disse, Pedro falou sobre isto, que o ataviar de uma mulher cristã não fosse com joias. Agora, isto é a Bíblia. E eu pergunto, o que é que vale a Bíblia para os crentes? O que vale a Bíblia para as pessoas hoje na sociedade? Não está valendo mais nada. Então, está escrito na palavra ou não está escrito, é a mesma coisa. Sabe o que é que vale? É o que a telenovela disser.
é o que os artistas disserem, é o que a sociedade disser. Então a igreja abraçou isto, mas isto é andar e abrir caminho para o inferno, pisando em cima do que é sagrado. Isto não deveria ser assim. Pois é, nós comentamos no programa anterior a respeito da saída da mulher para o trabalho, para a sociedade, para se expor. Então, o que a Bíblia traz, pastor César, a respeito do verdadeiro e do real papel da mulher ali no lar? Qual é o papel da mulher com o homem? Qual o papel da mulher com a sociedade, com os filhos? Irmão João, olha, um verdadeiro marido, ele saberá honrar sua mulher, porque eu acho que a mulher não deve estar na cabeça como uma coroa, não deve estar nos pés como um tapete. Haja visto que Deus tirou a mulher da costela para estar ao lado. Então eu disse no programa passado que eu acho que é uma coisa desnecessária, para mim, uma lei Maria da Penha. Por quê? Porque um verdadeiro homem não bate numa mulher. Um homem que tem coragem de bater numa mulher é porque ele não tem coragem de enfrentar outro homem. Então ele se aproveita da situação. Mas também uma mulher verdadeira, uma dama, não agredirá um homem e nem desrespeitará. Então é tudo uma questão de inversão de valores, é tudo uma questão de que o mundo, a sociedade, perdeu o temor de Deus. Qual é o perfil da família na Bíblia Sagrada? Eu quero falar da família, do homem, da mulher e dos filhos. Então, primeira coisa, se você ler a Bíblia, você vai notar Deus dizendo assim: vós, maridos, estou falando com os homens agora, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha, um homem, um verdadeiro homem, ele sai de casa, ele vai ao trabalho, ele vai à luta, ele esfola as mãos, ele dá o seu suor para trazer o pão para sustentar seus filhos e aquela que ele ama. E ele volta para casa, e quando ele tem uma verdadeira esposa, que ele vem cansado do trabalho e entra em casa e ela diz: meu amor, olha, a fadiga, os problemas do dia ficam para trás. Então, isto é amar e se entregar, sabe? E entender que ele está ali como a liderança, a cabeça, a representação de Deus naquela casa. Então, ele não terá um comportamento agressivo nem com a mulher e muito menos com os filhos. Agressivo nem em palavras, nem em ações, porque eu acho que se começa um namoro, um casamento, um relacionamento, é meu bem, é meu amor e tal, e depois que casa tem que ser na agressão, eu digo sempre aos casais: eu não casei para agredir e nem casei para ser agredido. Isto é uma coisa que precisa haver. Então eu quero dizer a você que está me assistindo que quem pensar em casamento precisa ter responsabilidade. Ao invés de avançar na lua pensando que é queijo, sabe? A primeira mulher que você viu ali, o corpo é bonito, as pernas são bonitas e você vai pensando em sexo. O sexo são alguns minutos na cama e a convivência diária. Então precisa parar e pensar que casar não é só sexo, não. Sexo é a pontinha. E a convivência, o respeito e o tratamento. Então, pensa-se num verdadeiro homem que quer uma verdadeira mulher, menos que o camarada não tenha nenhum princípio e aí vai viver de qualquer maneira. E aí é briga, agressão, palavras e ações, inclusive traição, que é uma coisa que eu gostaria de dizer aos homens que estão me assistindo aqui. Se você tem sentimento, sua mulher também tem. Se você não quer ser traído, você nunca deveria trair sua esposa. Se você quer respeito, respeite sua companheira. Agora vem o lado feminino. Eu já disse no programa passado e volto a dizer: poucas são as mulheres que querem ser femininas, porque a lei, o momento que nós vivemos é o momento do direito feminino. E aí elas querem e se tornaram agressivas, elas ofendem, elas xingam no trânsito, elas brigam, elas encaram o homem.
E não é só no trânsito, não. Dentro de casa, uma mulher vem e fala para um homem o que ele quer falar. Eu quero dizer, primeiro, esse camarada tem pouco de homem, porque um verdadeiro homem saberia estabelecer um limite. Ele nem agrediria e nem aceitaria ser agredido. Dizer, olha, espera lá, vamos pensar, somos duas pessoas adultas, civilizadas, e nós não estamos aqui para isso. Mas isso é para quem quer ter um verdadeiro comportamento, não é um desajustado. Mas aí a Bíblia diz que a mulher deveria reverenciar. Isso é piada. Sabe o que é reverenciar, amigo telespectador? Reverenciar é quase cultuar, é se encurvar, é prestar uma homenagem. E é assim que as mulheres querem tratar seus maridos. Primeiro, se ele amasse a mulher e se entregasse por ela como Cristo se entregou à igreja, e se ela reverenciasse o marido, a ponto de se curvar a ele, sabe? Este era um lar feliz, porque ela sabia que meu marido faz tudo para mim, morre por mim, e eu vou fazer tudo para agradá-lo também. Então aí você teria uma postura completamente diferente. E aí, se os filhos observarem o relacionamento, o respeito que existe entre o pai e a mãe não aceitaria um filho desrespeitar o pai e ela precaria aquele filho. E o pai não aceitaria um filho desrespeitar sua mãe e ele manteria um ensinamento. Mas isso é o que acabou dentro de casa. Virou uma bagunça a família. E aí você tem uma sociedade desajustada. Por quê? Porque a mulher saiu da sua posição, porque o homem saiu da sua posição. Então não se tem mais família, se tem uma bagunça. E eu volto a dizer, estou criticando severamente, sabe? Os grandes responsáveis por isto são aqueles que são chamados de intelectuais que aparecem na telinha e que foram usados pelo diabo para fazer da sociedade o que nós estamos vendo hoje. Pois é, pastor César, nós poderíamos agora entrar no assunto do sacerdócio, porque nós sabemos que muitas denominações, têm pastoras, pessoas que participam ativamente do ministério, sendo mulher, e muitos afirmam que Paulo era muito rude, que a Bíblia não traz um perfil completo do que deveria a mulher exercer no ministério, no sacerdócio. O que o senhor tem a dizer a respeito da visão bíblica? O que a Bíblia diz, para nos esclarecer agora, a respeito da mulher? Como ela pode participar do sacerdócio? Olha, irmão João, vamos voltar lá no Velho Testamento novamente. Em primeiro lugar, se você ler a Bíblia, você vai encontrar que o templo que Salomão construiu lá no Velho Testamento, havia o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. No lugar santo, os sacerdotes que participavam dos rituais do dia a dia. Não é? E no átrio vinham os adoradores. Agora, impressionante que no templo havia o lugar dos homens e o lugar das mulheres. Eram separados. Havia o átrio dos homens e o átrio das mulheres. Eles não se misturavam. Uma mulher não entrava nem no átrio onde era oferecido o sacrifício. Ou seja, o pai de família vinha com o animal para o sacerdote. A mulher ficava lá fora cuidando dos filhos. Biblicamente falando, Deus nunca falou e Deus nunca mandou uma mulher pregar o evangelho. Eu posso desafiar aqui a qualquer historiador e a qualquer leitor da Bíblia. O Velho Testamento, Deus escolheu uma casa sacerdotal chamada família de Levi. Homens para exercer o ministério sacerdotal. Nunca houve uma sacerdotisa na Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, quando Jesus veio, ele convocou 70 discípulos e 12 apóstolos. Quando Cristo partiu daqui, e aí então a igreja se iniciou em Pentecostes e posteriormente você vai ver Paulo,
que foi aquele que organizou, ordenou a igreja neotestamentária, ele vir novamente e dizer que ele não admitia a mulher pregar, nem usar autoridade, porque isto era uma coisa indecente. Esta é a Bíblia. Esta é a Bíblia Sagrada. Aí você termina, Pedro vem e diz a mesma coisa, que primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sejam em tudo sujeitos aos vossos maridos, para que, se alguns não obedecem à fé, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Quer dizer, ela não tinha direito de pregar nem para o seu próprio marido. Quando você termina e vai para o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, aí você vai ver João no capítulo 4 ser levantado. Ele viu um trono e viu 24 tronos ao redor do trono. E nesses 24 tronos, 24 anciãos. Não havia uma só mulher fazendo parte daquele assunto. Agora, isto não diminui a mulher. Isto é como eu disse no outro programa, meu óculos tem uma função, meu relógio tem outra. O homem tem uma função, a mulher tem outra. Agora, é muito interessante notar que isto não é machismo. Alguém pode dizer, não, a Bíblia é um livro machista. Não, não. Isto não é machismo. A Bíblia diz que os anjos desejaram pregar o evangelho, ou seja, fazer parte do sacerdócio. E Deus não permitiu. Não permitiu aos anjos e nem permitiu às mulheres. Agora, os anjos respeitam as ordens de Deus, mas a mulher não. A mulher tem invadido o púlpito. Aquele não é seu lugar. Aquilo é uma aberração. Diz, não, nós vivemos aí, a sociedade e a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Perante a lei, eu não estou aqui, eu não sou jurista, não estou aqui discutindo leis. Eu estou falando aqui sobre Bíblia, sobre a visão de Deus, sobre o que Deus pensa e sobre o comportamento que nós estamos vendo pela desvirtualização de não permanecer no padrão que Deus colocou. Agora vimos aí, além de termos, porque você pode ver que Efésios 4 diz assim, e Deus deu Deus deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, não é apóstolas, pastoras, evangelistas e mestras, não. Deu uns. Esta é a Bíblia Sagrada, este é o quinto de Efésios. Com relação a muitos questionamentos, mas você não viu na Bíblia a Esther? Olha, a Esther era uma rainha, não era uma sacerdotisa. Você não viu a Débora? É uma juíza, não era uma sacerdotisa. A gente não pode nunca misturar uma coisa com outra. Nós estamos falando aqui sobre sacerdócio. Mulher é uma peça, olha, essencial para ajudar a estabelecer a família. E a família seria a coluna vertebral da nação e da igreja, mas nunca no sacerdócio. Ela é um ministério auxiliar e ela veio com um propósito completamente diferente do homem. O homem veio aqui para ser a representação de Deus na terra. E ela veio aqui, a mulher, para ser sua adjuntora, não a representante. Então, é claro e notório que o homem veio na representação, por isso a Bíblia diz que Jesus é o sumo pastor ou o sumo sacerdote. E agora, o paganismo colocou Maria na adoração, ou seja, o paganismo, o catolicismo herdou do paganismo a crença de colocar uma mulher dentro da adoração. Não pode colocá-la como apóstola, não pode colocá-la dentro da ordem profética ali, mas você vai ver uma coisa, que colocaram como uma deusa menor. E ela está chamando muito mais atenção, você pode até observar na traseira dos carros. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Você já viu isso, né? Sim. É por quê? Porque é a época da ascensão da mulher.
Desde 1950, que o Papa, se não estou equivocado, João XXIII, que sancionou que Maria foi assunta ao céu, que ressuscitou. Então você vê que é a hora da assunção da mulher. E aí temos na sociedade e estamos vendo o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas Deus nunca comissionou uma mulher para pregar o evangelho. As que apareceram, como, por exemplo, a mulher samaritana, que ela sai para dar testemunho do que havia acontecido na vida dela, uma mudança. Mas ela não saiu para pregar. Ela disse, venham ver. Veja só, é o que o anjo fez. Deus mandou o anjo na casa de Cornélio e disse, vai chamar Pedro. Pedro vai dizer o que vai fazer. Foi Jesus que disse a eles quem ele era, o que ficou ali em Samaria e pregou. E esta é a grande verdade do assunto. Deus não comissiona. Se você quer ler na sua casa, 1 Coríntios 14, 34. Se a Bíblia valer alguma coisa, entenda que do Gênesis ao Apocalipse não existe uma mulher no sacerdócio. Gostaria de saber outra questão, que é a mulher participa através de oração, através de testemunho, quais são as atividades que ela pode desenvolver no ministério para auxiliar o seu pastor, a sua igreja? Olha, irmão João, isso é uma coisa óbvia. Nós temos mulheres que cantam, nós temos mulheres que declamam, nós temos mulheres que elas podem orar, obviamente que elas podem orar, não é? Mas nós não temos aí mulheres em cima da plataforma como pregadoras. Então isso é uma coisa à parte. Paulo falou sobre suas cooperadoras. Aí você diz, não, cooperadoras, então elas estavam pregando. Não, olha, elas eram hospedeiras, elas faziam comidas, elas hospedavam os santos, elas cooperavam. Existem tantas maneiras para as mulheres cooperarem dentro do ministério sem exercerem o sacerdócio. Aliás, neste particular, a Igreja Católica dá um exemplo muito grande para os evangélicos. Ela nunca ordenou uma sacerdotisa, porque isto é antibíblico, não é? As filhas da Igreja Católica, que são as igrejas evangélicas, estão fazendo o que a mãe não fez. A mãe não deu esse exemplo, não. Esta é uma aberração muito grande, sem ofender, sem querer ofender, mas é a verdade da Bíblia Sagrada. Olha, nós estamos em cima do horário e no nosso próximo programa nós continuamos aqui falando sobre essas verdades. Gostaria apenas de convidar você para orar nessa hora. Pai querido, Deus amado, nós oramos para que haja uma sensibilização do teu espírito no coração das famílias, para que cada um exerça seu papel conforme tua determinação. Abençoe os lares, com cura, com salvação, com libertação e, sobretudo, com a luz da tua face, a direção do Senhor, para que tenham verdadeiras famílias exemplares aqui na terra, que respeitem e que honrem o teu nome. Assim peço no nome santo de Jesus Cristo. Amém.